Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, o seu, o nosso programa, O Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, O Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho com a gente até às 18 horas e você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional. Assim também como você nos acompanha através do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Dá aquele like. E compartilha, minha gente. Vai lá. Entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, nos grupos da família, da galera da faculdade, da turma do trabalho, do pessoal do futebol e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários e deixa lá o que você tem achado do nosso programa. Se você tem desejo de ver algum tipo de tema aqui que a gente ainda não colocou, não tem problema. Deixa nos comentários a sua sugestão, que a gente vai ter o maior prazer de colocar a sua sugestão aqui no nosso programa. E se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar seu comentário, sua sugestão de um tema, através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124. Vou repetir para vocês, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação. Você interage com a gente, participa com a gente. E hoje teremos o tema do dia. A reflexão do dia. Uma linda canção. As nossas pinceladas sobre o tema. E aquilo que surgir de acordo com o comentário das pessoas. É isso aí. Não é isso? E hoje teremos, ou melhor, e hoje, minha esposa, vamos falar também dos dois canais. O canal do programa Farol lá no YouTube e o canal Diário de Oração. Também lá no YouTube. Também. Você vai falar, enquanto você fala sobre os canais, eu vou compartilhar o nosso ao vivo do Facebook, tá bom? Ok. Temos dois canais. Vamos falar primeiro do que a gente sempre fala, que é o primeiro canal, que é o canal do programa Farol. Esse canal a gente criou para que você pudesse ter acesso aos nossos programas, porque no Facebook os programas são apagados com o passar de alguns dias. Mas no YouTube você tem acesso a todos os nossos programas. Você tem acesso, você pode ir lá no nosso canal, se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Quando você compartilha, você está levando a palavra do Evangelho para outras pessoas. Às vezes você tem uma amiga do seu trabalho que está enfrentando algum momento difícil e você ouviu aqui no programa uma mensagem de fé que falou o seu coração e você sabe que pode ajudar essa outra pessoa. Você vai lá, envia, compartilha esse programa para essa pessoa e diz, vai lá, assiste, que Deus vai te abençoar. Você também está semeando, você também está levando a mensagem do Evangelho para as pessoas. Então, compartilha. Programa Farol, nosso canal lá no YouTube, tá bom? E agora eu vou falar do nosso novo canal, que é o Diário de Oração, que é um canal voltado a um devocional simples. De 5 a 10 minutos, uma mensagem de fé, uma mensagem que vai diretamente ao seu coração e também uma oração. É de 5 a 10 minutos que vai te incentivar e vai te fazer você criar hábito de você ter seu momento de fé, ter seu momento com Deus. Não como é que eu posso dizer assim, não é porque você achando que se você fez os 10 minutos, que você já tem o seu tempo com Deus. Não, muito pelo contrário. Lá vai te incentivar a você criar tempo, a você, além de ouvir o devocional, você também pegar a sua Bíblia, você também se aproximar do Senhor, você orar, você ler, você se aproximar de Deus, ter seu tempo de comunhão. Tá certo? O Diário de Oração tá lá, o nosso Diário de Oração, canal lá no YouTube. A gente gostaria também que você entrasse no nosso canal, que você se inscrevesse, curtisse, comentasse, que também compartilhasse.
Hoje estamos falando sobre H. Então, é uma mensagem muito forte, o Deus que te vê. Então, se você quiser, a gente vai colocar aqui daqui a pouquinho o nosso link, que vai te levar diretamente para o canal. E você vai poder ouvir a mensagem. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito transformada. Também compartilha. Diário de Oração, nosso canal lá no YouTube. É isso aí. E estou de volta. Já dizendo que compartilhei o link do nosso canal lá no YouTube, canal do programa Farol, e também compartilhei o nosso ao vivo do Facebook, e também já coloquei o nosso tema do dia, que ainda não foi falado, mas que você vai falar há poucos instantes, nós vamos falar. E estou compartilhando também um link do diário de oração. Tá certo? Tá certo. Então, antes da gente ir para a reflexão do dia, então o nosso tema do dia. Posso falar o tema do dia? Pode sim. Para você, diante dos silêncios que as pessoas enfrentam hoje, elas se sentem encorajadas a insistir na oração ou a silenciar o seu clamor? Para você, diante dos silêncios que as pessoas enfrentam hoje, elas se sentem encorajadas a insistir na oração ou a silenciar o seu clamor? Você vai colocar aí a sua opinião e certamente Deus ele vai te abençoar e vai abençoar outras pessoas também. Vamos para a nossa reflexão do dia? Hoje falando sobre o jardim que ensinou Daniel. Daniel caminhava pelo jardim da igreja. O coração estava cansado de preocupações. Sentia que seus sonhos estavam distantes. A vida parecia pesada ultimamente. Então encontrou Marta cuidando das flores. Marta cumprimentou Daniel calmamente. Daniel comentou sobre suas dificuldades recentes. Marta continuou regando pequenas plantas silenciosamente. Apontou uma muda crescendo entre pedras. Disse: tudo cresce quando recebe cuidado. Daniel observou a pequena planta resistente. Mesmo frágil, ela buscava a luz. Marta falou sobre a paciência e perseverança. Daniel percebeu que precisava recomeçar devagar. A esperança voltou silenciosamente ao coração. Ele agradeceu pela simples conversa, saiu dali pensando em novos caminhos. Entendeu que Deus cuida dos detalhes. Até pequenos começos podem florescer. Grandes mudanças nascem de pequenas atitudes. Então você vê que Daniel, até pelo simples fato de uma plantinha entre as pedras, estava ali crescendo, ele entendeu, quando viu Marta lá cuidando das flores, ele viu aquela plantinha, ele entendeu que assim como aquela plantinha, em meio àquelas pedras, ele também poderia ter uma vida diferente, em meio a tantos problemas, a tantas situações que ele estava enfrentando. E assim você, meu amigo, minha amiga, pode estar enfrentando diversas situações contrárias, mas você pode também vencer. Não importa o problema. Deus, se você colocar Ele à sua frente, se você confiar nele, certamente Ele vai te dar uma direção e vai mudar a sua vida. Aqui falou que ele ouviu, né, o conselho, a orientação que Marta falou com ele com paciência e perseverança.
e Daniel percebeu que precisava recomeçar devagar. Nada acontece de uma hora para outra. Tudo é passo a passo. Ele aprendeu isso e houve uma mudança na vida dele. Assim pode existir também uma mudança na tua vida. E ela está compartilhando alguma coisa e eu vou dizer que essa é a nossa reflexão de hoje. O jardim que ensinou Daniel, tá bom? Essa foi a nossa reflexão de hoje, tá bom? E minha esposa, cadê você? Oi. Você sumiu. Nosso técnico acabou de colocar eu. É? Então, você já falou sobre o devocional Flores do Reino. do Reino? Então, gente, temos o nosso devocional Flores do Reino, que está aqui. Vou mostrar para vocês. Quem tiver interesse em adquirir o nosso devocional, você pode entrar lá no nosso Instagram, quer dizer, no meu Instagram, Tati22 Trindade. Logo depois da minha fotografia, vai ter um link que vai te levar diretamente para a página que você pode fazer a sua compra e adquirir esse devocional. Além também de você vai colocar ali os seus dados pessoais para que você possa receber o seu devocional Flores do Reino em casa. Aqui é um devocional inspirado nas flores que vai te levar a você ver a sua identidade reconhecida. O que foi? Olha para cá. E vai ver sua identidade reconhecida, né, em Deus, porque muitas vezes a gente não entende que Deus nos criou para a glória dele e que até as flores, elas se tornam aquilo para que elas foram criadas, e você também, eu também, temos que realmente ver como Deus nos criou para a glória dele. Então a gente tem que entender que somos filhas do Altíssimo. Então vá, participe comprando o seu devocional. Você vai encontrar aqui uma mensagem de fé para o seu coração. Devocional Flores do Reino, tá bom? Pronto, falei. Falou do devocional Flores do Reino. E o nosso tema do dia? Tema do dia de hoje, para você, diante dos silêncios que as pessoas enfrentam hoje, elas se sentem encorajadas a insistir na oração ou a silenciar o seu clamor? O que você acha? Coloca aí o seu comentário e assim Deus ele vai nos abençoar, tá bom? Como sextou, meu povo, sextou, meu povo. Então, Sim. Hoje teremos um momento... Ele e ela. Hoje eu vou estar falando de quem? Quer dizer, você vai estar falando de quem? do nosso Senhor Jesus. E eu vou estar falando da mulher cananeia. É uma das histórias também tão impactantes que leva a gente a pensar. Então, a gente vai estar falando da mulher cananeia, eu vou estar falando da mulher cananeia, e ele vai estar falando do Senhor Jesus. É uma mensagem de fé, de encorajamento, que vai te levar você a pensar nas misericórdias do Senhor, mas também o que Ele quer que nós façamos, o lugar que Ele quer que a gente ocupe, né? Então, para você, diante dos silêncios que as pessoas enfrentam hoje, elas se sentem encorajadas a insistir na oração ou a silenciar o seu clamor? Que silêncio é esse? Quando a mulher cananeia começa a chamar pelo Senhor Jesus, ele se silencia, né? Ele fica calado. É por isso que tem esse tema. Então, hoje a gente vive no silêncio, às vezes, de querer muito algo na vida e não saber que caminho seguir. Às vezes você quer fazer uma faculdade, mas você olha assim, é tão distante para mim, eu tenho que trabalhar, conciliar casa, filho, família e ainda a faculdade, não tenho como. E a vida está em um silêncio. Você às vezes está passando por um momento de saúde e você precisa de uma medicação e não sabe como adquirir essa medicação. Você está em um tempo de silêncio, porque você olha para todos os lados, não vê ninguém que possa te ajudar a você solucionar esse problema. Talvez no seu casamento você esteja vivendo um momento difícil e você não pode nem contar para ninguém o que você está vivendo, é só você e Deus e o seu marido. E às vezes você também está num momento de silêncio, você não encontra ninguém que possa te estender a mão para poder te ajudar. E a única forma que você tem é oração
ou silenciar o seu clamor. Então, para mim, para você, diante dos silêncios que as pessoas enfrentam hoje, elas sentem-se encorajadas a insistir na oração? Eu acredito que não, porque o ser humano está se tornando pessoas muito imediatistas. Querer tudo, acho que porque temos a tela do celular que nos leva ao mundo inteiro, se quisermos. A gente pode ver uma foto de Paris agora, se eu quiser, né? Você pode ver um vídeo, um filme de Paris, enfim. A internet te leva a conhecer o mundo inteiro, sem sair de casa. Então, esse imediatismo, essa coisa de ser tudo frenético, tudo na tela, na palma da mão, leva as pessoas a não terem paciência, de ser como a gente falou na semana passada, da mulher persistente, dela ser perseverante, insistir, persistir, bater na porta daquele juiz em níquel. Então, o que acontece? Você vê que uma coisa leva a outra, né? A mensagem da semana passada também veio a lembrar que a persistência em orar, em clamar, em ter um tempo com Deus e esperar a resposta de Deus, não no nosso tempo, não como eu quero, mas no tempo do Senhor, faz com que as pessoas desistam. Elas querem rápido. Como às vezes a resposta não vai chegar no mesmo dia, pode acontecer, como às vezes não acontece, às vezes você tem que buscar mais, insistir mais, clamar mais, se voltar mais para o Senhor, as pessoas desistem muito rápido. E continuando esse raciocínio seu, realmente, diante dos silêncios que as pessoas enfrentam hoje, elas se sentem encorajadas a insistir na oração? Não. Elas se silenciam. Elas não têm coragem para abrir a sua boca para, seja pedir, ou para lutar por aquilo que de repente ela diz assim, eu desejo isso, eu quero tal coisa, eu tenho um sonho, só que ela não luta por aquele sonho, ela está se silenciando, porque ela deixa de lutar por aquele objetivo, por aquele propósito que ela deseja, é uma coisa que ela almeja, é um sonho, mas ela deixa porque muitas das vezes ela diz, não é para mim, eu não posso, eu não tenho condições, isso aí não é para mim. E por isso ela deixa de alcançar aquilo que muitas das vezes até é alcançável. Não é uma coisa que ela não possa alcançar, ela pode. Até humanamente falando, ela pode. Mas diante das circunstâncias, ou até por ver outras pessoas se calarem, por ver outras pessoas desistirem, ela segue o barco, ela segue a onda dos outros, e aí ela acaba se dando mal. Mas nós vamos falar daqui a pouquinho, lendo falando sobre esse momento, ele e ela, falando sobre esse estudo que nós vamos falar aqui sobre Jesus e a mulher cananeia, tá bom? Vamos para a canção? Vamos para a canção, sim. E depois nós retornaremos com todos vocês, tá bom? Transborda em mim. Em águas puras vou me banhar, no teu amor quero mergulhar. Espírito Santo, vem me guiar, transforma minha vida, vem me purificar. Tua presença é o que eu mais quero, teu fogo santo, meu Deus espero, renova em mim, Senhor, tua unção, me purifica com teu perdão. Espírito Santo,
meu Salvador. Muito bem, 17h37 e estamos de volta com todos vocês. E com a gente aqui, o nome tá assim, Senhor. Eu não sei qual é o nome da pessoa. E botou ali, boa tarde, família. Então, boa tarde. Vem com a gente, que Deus abençoe. Quem será? Aí, se puder colocar o nome aí pra gente poder falar aqui, tudo bem, tá bom? É no Facebook? Não, é no YouTube. Deve ser Rosa, o Renato, porque eu botei lá no grupo da... Deve ser um deles. Vem com a gente, quem for. Vem com a gente. Deus abençoe. Então, vamos para o nosso momento, ele e ela de hoje. Então, como a gente já compartilhou aí nas redes, e para você que está no aplicativo da Rádio RN Publicidade, então falar para vocês qual é o momento com Deus, está lá. Mateus, no capítulo 15, no versículo 21 ao 28. Isso aí. Então, vamos nós? E diz assim, ó. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou a ela não é isso? E adorou-o dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Que maravilha, né? Eu não sei se tiver, ainda vou pesquisar para saber, mas acho que Jesus não falou com ninguém que grande é a sua fé, para nenhuma outra mulher além dela. Porque realmente a fé dessa mulher foi uma fé extraordinária. Ela não se ofendeu. O que eu mais acho interessante, que me chama a atenção, que me faz ficar pensando sobre essa parábola, essa aqui que aconteceu, da palavra de Deus, que a palavra de Deus é vida, é que ela não se ofendeu. Ela não se sentiu inferior. Ela não se vitimizou. Ela simplesmente teve uma resposta para dar. Ela se colocou como uma coragem que poucas de nós fazemos. Porque quando a gente está passando por algum momento difícil, a gente se vitimiza, choraminga, reclama, murmura, se entristece. Ela olhou e viu Jesus e ela sabia quem ele era. E ela se agarrou na única oportunidade que ela tinha. E ele disse para ela, não. É o que ela ouviu não dele. E disse não para ela, e ela não olhou, não. Ela não se deteve.
igual aquela mulher persistente. Só que aquela mulher persistente, aquela viúva persistente, ela ouvia não de um juiz iníquo, que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Essa mulher cananeia, ela recebeu o não de Jesus. Para quem você que está ouvindo aí, que talvez não saiba, os cananeus, eles eram inimigos do povo de Deus, né? Eles eram inimigos do povo de Deus. Então, por isso que os discípulos faltou tanta empatia, faltou tanta misericórdia, faltou amor ao próximo, faltou tanta coisa ali dos discípulos. Como às vezes nós faltamos tantas coisas também. Mas ela não se vitimizou. Ela disse, é a minha oportunidade de ver minha filha. Ela amava tanto aquela filha, que ela sabia que Jesus era aquele que podia mudar a história da vida dela. E ela simplesmente disse, é verdade, mas das migalhas da mesa, o cachorrinho come as migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela quis dizer assim, que eu quero uma migalha, nem que seja, eu sei que essa migalha que o Senhor vai me dar aí, que eu não mereço, vai mudar a minha vida. E foi o que aconteceu. Você falou aí sobre esse acontecimento que Jesus disse, grande é a tua fé. Uma outra ocasião, quando Jesus estava fazendo seu discurso, disseram assim, duro é esse discurso, e muitos abandonaram. Tanto que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, se vocês quiserem, pode ir embora também. Que muitos abandonaram, e era do povo de Deus. E essa mulher ouviu uma palavra, eles não ouviram nada semelhante. O que essa mulher ouviu. Verdade. E ela não se aborreceu e saiu aí. Depois disse que é isso, depois disse que é Messias, depois disse que é Senhor, se diz ser filho de Deus. Ela não saiu reclamando. Ela aproveitou realmente a oportunidade que ela tinha. Mas ninguém para pensar por que Jesus fez isso, né? A gente vai ler daqui a pouco aqui, mas ele quis tirar dela realmente o que ele quer tirar de nós quando estamos passando por tribulações. A nossa fé ser acendida. E ao mesmo tempo, queria tirar dela e queria fazer ela tirar dele é verdade, o poder. Verdade, vamos lá. E diz assim, a passagem de Mateus 15, 21 ao 28, que narra o encontro de Jesus com a mulher cananeia, é um dos relatos mais intrigantes e profundos do Novo Testamento. Ela revela não apenas a expansão da missão de Cristo, mas também a força de uma fé que não aceita o não como resposta final. E muitos aceitam, né? A geografia da retirada e o encontro improvável. Jesus retira-se para a região de Tiro e Sidom, um território pagão e hostil aos judeus. Este movimento é simbólico. Jesus sai do centro da ortodoxia religiosa, Jerusalém, Galileia, né? Para a periferia. O encontro com a mulher cananeia, descendente dos antigos inimigos de Israel, subverte as expectativas culturais da época. Ela o chama de Senhor, filho de Davi, reconhecendo a autoridade messiânica de Jesus, antes mesmo de muitos líderes religiosos de Israel. Você vê, ela fez o que outros não fizeram. Porque os líderes não viam Jesus como Messias, mas ela via. Mas não pertencia ao povo de Deus. Não. Era para ser diferente. Ao contrário, né? Era para ela não crer, humilhar talvez. ele, não querer nada dele, não se aproximar dele e não chamar de Senhor e nem de filho de Davi, que isso era para os povo de Israel, o povo de Deus. Os judeus. Isso. Mas ela superou tudo. O silêncio de Jesus e a prova da fé. Um dos pontos mais desafiadores é o silêncio inicial de Jesus. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, no versículo 23, né? Ele não respondeu nada. Ele não disse nada. A mulher está falando, mas ele não disse nada. E hoje em dia é diferente, né?
Pô, tô falando, você não diz nada? É verdade. E ela falou e ele nada diz. O teste. Esse silêncio não é descaso, mas uma pedagogia divina. Jesus estava permitindo que a fé daquela mulher amadurecesse e se tornasse pública. A pressão dos discípulos. Eles pedem que Jesus a mande embora, porque os estava incomodando. Frequentemente, as barreiras para o nosso milagre vêm de dentro da própria comunidade da fé. Muitas vezes você vai encontrar pessoas que andam com o seu lado, que diz que tem Jesus, que está com você, que conhece a palavra de Deus. Essas mesmas vão te julgar. Essas mesmas vão acreditar que Deus pode mudar a sua história. Essas mesmas vão olhar os dons e talentos que Ele depositou em você, que é coisa da sua cabeça. As pessoas que mais estão perto de você, na maioria das vezes, são essas pessoas que verdadeiramente vêm de estimular para você ir para frente, vencer, conquistar. Não, são essas que colocam você para baixo. São essas que te faz você ficar pensando, será que vai acontecer? Porque essas pessoas não vê Deus em você. É muito impressionante quando já percebe quando a pessoa está ali querendo brilhar e alguém sempre diz assim, não, seu brilho tem outros brilhos melhores. Sempre você vai encontrar pessoas que estão perto de você que vai tentar te colocar para baixo. Os discípulos eram homens de Deus, estavam perto do Senhor Jesus, ouviam a palavra de Deus, estavam ali, mas eles foram os primeiros a mandar que essa mulher fosse, que estava incomodando eles. Pense bem. Mas você vê que, por que eles falaram isso? Porque eles eram preconceituosos, porque ela era cananeia. Justamente por causa, vamos dizer assim, da tradição, porque ela fazia parte de um povo inimigo. Aí eles agiram daquela forma. Mas você vê, o Senhor Jesus disse que os maiores inimigos são os da sua própria casa. Por quê? Porque de onde muitas pessoas esperam o incentivo, como você falou, o estar ali, eu estou contigo, viu? Olha, vai dar certo. Houve totalmente contrário. Ao contrário. E hoje não é diferente. A atitude dos discípulos acontece muito, é corriqueiro. Sabe como? Alguém está indo para uma igreja ali e hoje não quero mais ir para essa igreja, vou buscar Deus em outro lugar, me identifico em outro lugar, ou aconteceu alguma coisa, ela prefere ir para outro lugar. Não abandonou Jesus, não largou Jesus, mas só mudou de instituição. Para quê? Para outras pessoas, ela, não, o lugar que você não está bem, né? Não está bem, está endemoniada, aconteceu alguma coisa de errado com essa pessoa, ela não está bem, e fica ali insistindo, volte, como que a instituição salvasse alguém. Não é a instituição que salva ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor. Então, a gente tem que entender. Então, acontece ainda da mesma forma. Que as pessoas acham, como os discípulos agiram, muitas pessoas ainda agem dessa mesma maneira. Preconceito. A metáfora do pão e dos cachorrinhos. Quando Jesus diz que não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ele usa um termo que, no original grego, kunarion, refere-se a animais domésticos de estimação e não a cães de rua desprezados. Então, ele, quando usou o termo, ele usou aquele termo de animais de estimação. Sim. Não é bom pegar e lançar. Jesus afirma que sua missão terrena tinha uma ordem. Primeiro os judeus, as ovelhas perdidas de Israel, para que eles fossem luz para as nações. Quer dizer, primeiro os da casa. Sim, ele veio para todos, ele sabia Sim. que ele veio para todos, mas ele queria verdadeiramente estruturar o povo de Deus, o povo de Israel, aquele povo ali que estava ali, os judeus. Ele queria estruturar, ele queria se revelar, ele queria que as pessoas crescem nele. Primeiro, para daquele povo, todos os outros povos seriam alcançados. Então, ele tinha um trabalho muito árduo e teve um trabalho muito árduo para que essas pessoas tirassem a religiosidade. Você vê, lá naquela época, é uma das coisas que mais acabam com a vida
das pessoas a religiosidade, você ficar apegado na religião e não no Salvador, e não em Jesus. Você vê que o Senhor Jesus andava com todos, estava no meio de todos, dos pecadores, de todos. Das prostitutas, de todo mas mundo. quem ele falava pesado era contra os religiosos. Porque a religiosidade, gente, nos afasta do Senhor. As muitas regras, muitas proibições. Eu gosto de falar, eu sei que tem muitas pessoas que não gostam, mas a simplicidade de Deus. Olha como ele é simples. Ele não tem peso. Eu amo essa parte. O fardo do Senhor Jesus é leve. O seu jugo é suave. Quem coloca carga é o homem, não Deus. A resposta da mulher, em vez de se ofender, ela aceita a metáfora e a usa a seu favor, ao dizer que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela demonstra uma humildade radical e uma percepção aguda. Para Jesus, uma migalha já é poder suficiente para curar sua filha. Uau, gente. Não preciso de tudo, não. Não, é só uma migalha. Não, de todo pão, não. É pra isso. Só um pouquinho do teu poder já faz. Já é o suficiente. Já faz. Só uma migalhinha, quase nada do teu poder já vai fazer tudo aquilo que eu preciso. Não é, imagina. Uma fé extraordinária. Olha me só, lembro um pouco da fé do centurião. Uhum. Né? Porque mas a diferença do centurião para ela é que ela não se ofendeu. Sim. E ela teve argumento para chamar a atenção do Senhor Jesus. Sim. Sabe? E foi essa postura dela que fez com que o milagre acontecesse. Então, muitas vezes, você que está aí do outro lado, qual tem sido a sua postura quando vem as adversidades? Você culpa a Deus? Você murmura? Você reclama? Você coloca a culpa nos outros? Você para de clamar, se silencia diante das suas dores? Porque essa mulher tinha todos... Ela não se silenciou. Ela tinha todos os motivos para se silenciar e se sentir completamente ofendida. Mas ela viu aquela situação como uma oportunidade e disse, não vou parar de buscar a cura da minha filha por causa de nada, nem de ninguém. Da mesma maneira que a gente tem que se posicionar. O que tem te impedido de você conquistar? O que tem te impedido de você ter uma vida extraordinária, uma vida transformada, a sua cura aconteceu, o milagre aconteceu, o seu trabalho chegar, o que você deseja? Você também tem se feito, tem se vitimizado? Ou você tem tomado posse, como essa mulher fez, e tomou posse da vitória, e a vida dela foi transformada, quer dizer, da filha dela, através dela? Eu vou voltar nesse assunto, mas seguindo. A grande fé e a cura imediata. Jesus conclui com um elogio raríssimo. Ó mulher, grande é a tua fé. Quem foi que falou? Senhor Jesus. Falou o quê? Ó mulher, grande é a tua fé. E às vezes nós ouvimos muitas dizem, não, a fé não tem que ser grande. Sim. Se não tivesse que ser grande, ele não diria também para os discípulos. Nós vamos ver daqui a pouco. Sim. Que ele dizia, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Em outras palavras, por que você tem pouca fé? Como já falou, Jesus falou para ele, como tendes pouca fé? Mas para essa mulher, que não era do povo de Deus, mas que demonstrou a fé, tendo tudo para ser contrário, tendo tudo para se aborrecer, sair ali cuspindo maribondos, como diz a história, mas ela preferiu crer. E Jesus falou, ó mulher, grande é a tua fé. Então, quando ela falou daquelas migalhas ali que Jesus tinha falado para ela, quando ela disse, não, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, ela mostrou grande a sua fé. E diz assim, enquanto os discípulos são frequentemente chamados de homens de pequena fé, esta mulher estrangeira é exaltada pela sua confiança inabalável. Que possamos ser assim, ter essa confiança inabalável no Senhor Jesus, porque Ele faz. A cura acontece no exato momento da declaração de fé.
O texto ensina que a fé não conhece fronteiras geográficas, raciais ou religiosas. Ela é a chave que acessa a misericórdia de Deus. Então, quando a gente faz uso da fé, não importa se cananeia, se hebreia, não importa aonde... se são felistas, se muritibana, se africana, se... Não importa. Baiana, paulista, não importa. Carioca. É ou não é verdade? Lições práticas para hoje. Perseverança. Guarde essa palavra, perseverança. A oração não respondida imediatamente pode ser um convite para clamar com mais fervor. Então, clame, ore, busque, bata, até a porta se abrir, porque vai se abrir. De repente é o silêncio de Jesus. Que Ele quer que você se aproxime dEle. Você está sendo lapidada nas suas orações, no seu clamor, na sua súplica. Quando você ora, você se aproxima dEle. E você fica parecido mais com Ele. Você entende. Você passa a entender mais Jesus quando você se aproxima dEle. E de repente, ela não foi atendida. É Jesus dizendo, não é bom tomar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E muita gente diz assim, vou desistir, não estou vendo nada, não está acontecendo nada. Mas é aí que você deve perseverar, porque Ele quer ver grande a tua fé. Humildade. Aproximar-se de Deus sem exigir direitos, mas confiando inteiramente em sua graça. Então, como essa mulher se humilhou, se mostrou humilde, ela viu a graça de Deus na vida dela. O evangelho é para todos. Jesus quebra barreiras culturais para atender a dor de uma mãe desesperada. E é assim que ele vai fazer contigo. Quer dizer aí? Eu falo? Pode falar. A fé da cananeia nos ensina que o silêncio de Deus não é uma rejeição, mas um convite para que a nossa confiança amadureça até que as migalhas da sua mesa se revelem como um banquete de milagres. Glória a Deus, porque as migalhas do Senhor Jesus é um banquete para nós, com certeza. Maravilha, né? Então é isso que Ele quer fazer. Então, será que você está se silenciando ou você está sendo humilde para dizer, meu Deus, até a migalha do teu poder vai transformar toda a minha vida? Com certeza, amém, Jesus, que assim seja. Com toda certeza, tá bom? E ali é Rosa, viu? Rosa, tua irmã. Imaginei, Rosinha. Então vem com a gente. Que Deus abençoe, tá bom? E aí eu quero convidá-los para a oração que nós vamos fazer. Vamos fazer essa oração. E de repente hoje você tinha se calado. Não vou mais usar fé. Perdi a fé em tudo, porque eu tenho pedido, não tem acontecido nada. Jesus se silenciou para que você pudesse manifestar a tua fé. E para que Ele pudesse dizer para você, homem, mulher, grande é a tua fé, tá bom? Então, convido vocês agora para a oração que nós vamos fazer e que Deus ele venha nos abençoar no nome de Jesus, tá bom? Vamos para a oração. Deus amado e querido, estamos na tua presença, conosco diversas pessoas que de repente estava em silêncio porque se sentiu ofendida por não ter tido a sua oração, o seu pensamento, as suas questões atendidas no seu tempo, da forma que queria. Mas hoje, meu Deus, ela entendeu, meu Senhor, entendeu que o teu silêncio não é porque não quer atender. Se o Senhor atendeu a cananeia, que nada tinha a ver, meu Deus, com o teu povo, mas para ela falou que grande era a fé dela, porque ela manifestou a fé, ela creu,
ela não se ofendeu, mas ela se humilhou diante de ti. Então, que sejamos assim também, meu Deus, diante do Senhor, para alcançarmos de ti, meu Deus, aquilo que o Senhor tem de melhor para nos oferecer, aquilo que o Senhor quer fazer por cada um de nós, porque o Senhor quer. Todos quantos se aproximam de ti, como ela se aproximou, o Senhor está pronto para abençoar. Então, meu Deus, seja assim na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida, meu Deus, dessa pessoa que se aproximar de ti, que o Senhor, meu Deus, atenda e abençoe. E veja, meu Deus, quão grande é a fé dessa pessoa. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, e te agradeço na certeza da tua resposta e vitória na vida de cada um dos teus servos. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. E graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Se você tem aí um copo com água, beba um pouquinho dessa água, por gentileza. Muito bem, creia que esse Deus que é todo poderoso, que está esperando você se aproximar dele e você manifestar a tua fé, ele vai te responder, tá bom? O nosso ao vivo vai ficando por aqui. E se você chegou depois, pegou o programa já na metade, no final, já depois de ter iniciado, pega ele do início, assiste ele para você pegar toda a bênção e assim a bênção na tua vida ser completa, tá bom? Vai lá no nosso canal, o link tá aí na rede que nós compartilhamos. Acessa lá o nosso canal no YouTube, tá lá os nossos programas, você pode acompanhar também até das sextas-feiras passadas, tá bom? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Minha esposa, amanhã é sábado. Amanhã é sábado, minha gente, não teremos programa. Só segunda-feira, se assim for a vontade do nosso Senhor Jesus, estaremos de volta com o nosso programa, O Farol. Deus abençoe o seu final de semana. Tchau, gente!